7 motivos pelos quais você nunca deve mexer com pessoas quietas. Alguns podem pensar que pessoas quietas sofrem mais neste mundo barulhento. Mas deixe-me dizer a você, apenas porque alguém é reservado não significa que são fracos ou fáceis de lidar. Na verdade, o silêncio deles muitas vezes esconde um profundo poço de sabedoria e fortitude. E se você tentar subestimá-los ou manipulá-los, pode estar prestes a enfrentar algumas consequências inesperadas. Aqui está o porquê você nunca deve mexer com pessoas quietas. Número 1. São observadores e sabem muito mais do que deixam transparecer. Essas pessoas podem não ser o centro das atenções, mas você definitivamente quer tê-las ao seu lado. Por quê? Bem, em primeiro lugar, eles são incrivelmente observadores. Eles podem não falar muito, mas estão absorvendo tudo. Eles têm uma maneira de perceber coisas que outros podem perder, e lembram de tudo que você diz. Acredite em mim, eles sabem muito mais do que deixam transparecer. Número 2. Compreendem o poder das palavras. As pessoas quietas estão cientes do impacto que as palavras podem ter, seja positivo ou negativo. Portanto, pensam cuidadosamente antes de expressar suas opiniões. Devido a isso, muitas vezes são incrivelmente perspicazes, e quando decidem falar, é melhor você ouvir. Ao mesmo tempo, eles também reconhecem o poder do silêncio. Às vezes, optar por não dizer nada pode ser tão impactante quanto se manifestar. O silêncio pode ser usado para transmitir uma variedade de emoções e mensagens, incluindo desaprovação direta. Número 4. Mantenha um perfil baixo por um motivo. Pessoas quietas muitas vezes têm uma personalidade mais reservada e introvertida, então não são tão abertas ou expansivas com informações. Costumam guardar as cartas do jogo bem perto do peito e não revelam muito sobre si mesmas. Isso pode tornar difícil entender sua forma de pensar, motivações ou processo de pensamento. Ao mesmo tempo, se você tentar forçá-las a sair de sua concha ou a revelar mais do que estão confortáveis, podem ficar na defensiva ou simplesmente se fechar. É sempre melhor respeitar seus limites e não se intrometer demais, a menos que queira correr o risco de entrar em seu lado ruim. Número 5. Possuem um excelente controle emocional e estabilidade. Uma razão pela qual você definitivamente não deve mexer com pessoas quietas é que elas são realmente boas em manter a calma sob pressão. Se você tentar intimidá-las ou provocá-las, pode ser que elas não reajam da maneira que você espera. Isso ocorre porque possuem muita força interna e resiliência, e não deixam que suas emoções as dominem facilmente. Na verdade, muitas vezes são muito boas em permanecerem calmas e serenas em situações estressantes ou desafiadoras. Costumam ter muito autocontrole e uma forte capacidade de pensar claramente, mesmo quando outros estão entrando em pânico ou perdendo a cabeça. E isso pode torná-las adversárias formidáveis se você tentar mexer com elas ou provocá-las. Número 6. Não se importam com o que os outros pensam. Pessoas quietas têm uma forte identidade e estão confortáveis com quem são, sem sentir a necessidade de provar algo a alguém. Elas têm uma confiança incrível em suas habilidades e decisões, então não buscam validação dos outros. E como não baseiam sua autoestima no que os outros pensam delas, comentários ou opiniões negativas não as afetam da mesma maneira que afetam os outros. Elas não são facilmente influenciadas pela pressão dos colegas ou pela necessidade de se conformar com as normas sociais. Isso significa que são menos propensas a serem afetadas por bullying ou críticas e mais propensas a permanecerem fiéis a si mesmas e às suas crenças. Número 7. Não tem medo de se afastar. Pessoas quietas tendem a ser muito autoconscientes e introspectivas, sabendo o que querem e o que não querem na vida. Se alguém não as trata bem ou uma situação não está a seu favor, elas não têm medo de cortar os laços e seguir em frente. Elas não estão dispostas a comprometer sua própria felicidade ou bem-estar apenas para agradar aos outros ou evitar conflitos. E isso pode ser um verdadeiro despertar para aqueles que as consideram como garantidas ou subestimam sua força.
Embora as pessoas quietas frequentemente sejam incompreendidas e subestimadas, elas possuem na verdade um conjunto único de qualidades que as tornam uma força a ser reconhecida. Sua forte autoconsciência, combinada com sua natureza observadora e a habilidade de lidar com situações difíceis com dignidade, são apenas algumas das razões pelas quais você nunca deve mexer com elas. Portanto, da próxima vez que você encontrar uma pessoa quieta, lembre-se de que o silêncio delas não é uma fraqueza, mas sim um sinal de uma força interna incrível. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar produzindo-os. Para mais vídeos como este, clique no botão de inscrição e não se esqueça de ativar o sino de notificação. Além disso, não deixe de conferir nossos outros vídeos. Obrigado por assistir!